Então vamos em frente, vamos constatar isso no nosso texto, né? Legalidade, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica, você vê que vai seguindo o time, né? Contraditório, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e eficiência. Estão aqui no artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Bom, aqui não está conforme a escalação. E aquele parâmetro que eu coloquei para você como sendo uma maneira de, talvez, se safar. Eu coloquei até mais um aqui, que é a indisponibilidade do interesse público. Tá? Seriam princípios implícitos que seria bom a gente fixar para sair por exclusão. Então chega o momento da análise dos critérios. E aí foi como eu coloquei para você. Esses critérios, muitas vezes, eles são utilizados em questões de concurso público para trazer uma definição de um dos princípios. E a gente nem sabe exatamente de onde vem. Então, conforme o critério for surgindo, nós vamos avançando, analisando qual o princípio que estaria ali sendo homenageado. E aí eu vou colocar para você quais são os critérios mais utilizados nas questões de concurso. Vamos a isso? Então, olha lá. Primeiro critério, atuação conforme a lei e o direito. Então é aquela ideia de lei formal e ilicitude e respeito ao ordenamento jurídico. Isso é o princípio da legalidade em sentido amplo. Vai abarcar a observância que o processo administrativo deve atender no que tange a todo o ordenamento jurídico. Então ele deve se guiar pela legalidade, assim como toda a administração pública. Não há grandes dificuldades aqui. O próximo, a gente vai analisando aos pouquinhos. Olha, atendimento a fins de interesse geral. Então a busca do interesse público, um dos princípios, né, expressos. Vedada renúncia total ou parcial de poderes ou de competências, salvo autorização em lei. Então isso aqui também é a indisponibilidade do interesse público. Então é o interesse público e a indisponibilidade desse interesse público. O cara tem que buscar satisfazer interesse coletivo, não podendo deixar de cumprir com suas atribuições, pois são indisponíveis. Tá? Finalidade e interesse público estão mais ou menos na mesma linha, e a indisponibilidade do interesse público surge aqui como um princípio complementar. Vamos em frente. Objetividade no atendimento do interesse público, né? Seria a busca da eficiência. Mas o mais importante aqui, é a vedação da promoção pessoal de agentes ou autoridades. Isso nos remonta a qual dispositivo constitucional? Ao artigo 37, parágrafo 1º, que é uma tradução, né? Ou melhor, é uma previsão constitucional que tem relação com o princípio da impessoalidade. Em função disso, aqui não é diferente. Quando se proíbe a promoção pessoal de agentes ou autoridades, se está vedando que esse agente ou essa autoridade se utilize da máquina pública para benefício próprio. Isso é uma expressão típica do princípio da impessoalidade. Beleza? Então aqui nós temos eficiência em um primeiro plano e impessoalidade, uma das vertentes de sua interpretação, de sua melhor interpretação, disposto aqui no final desse critério. Vamos seguir ao próximo. Esse aqui é bem tranquilo, né? Dá uma olhadinha aí. A atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro ou boa-fé. Eu confesso para você que não domino assim as definições, porque é um papo meio que de Cerca Lourenço, o que é probidade, o que é decoro, o que é boa-fé, fica tudo muito dentro de um mesmo contexto. Há quem procure fazer distinções, que não importa muito para o direito administrativo, até porque, uma vez violado qualquer desses parâmetros, estaremos violando a moralidade. Então, o princípio da moralidade ele é muitas vezes definido em questões de concurso a partir desse critério aqui da 9784. Então, a violação de um padrão ético, de um decoro, da boa-fé, ela traduz uma violação ao princípio da moralidade também. Vamos em frente. Divulgação oficial dos atos administrativos
ressalvadas hipóteses de sigilo previsto na Constituição. Aí já deu para perceber qual é o princípio, né? Divulgação oficial dos atos administrativos é o princípio da publicidade. Só aqui um questionamento. Tá lembrado de quais são as hipóteses de sigilo previstas na Constituição? São basicamente duas. Lá do artigo 5º, incisos, salvo engano, 10º e 35, onde nós temos a proteção da intimidade da vida privada. Então, aquelas informações que se encontrem no banco de dados da administração que envolvam a intimidade e a vida privada das pessoas devem ser preservadas à ampla publicidade. Então, a publicidade daquilo ali fica restrita aos interessados, aos que se mostrem interessados e aqueles que, por atribuições, devam ter contato com aquelas informações. Então, uma restrição, uma limitação à publicidade é a garantia da intimidade e da vida privada. Além disso, aquelas informações que envolvem a segurança do Estado e da sociedade, desde que qualificada de tal maneira, a informação que está relacionada com a proteção do Estado e da sociedade, ela não é de amplo conhecimento de qualquer um que pretenda obter essa informação. Então, há informações relativas à estratégia de exploração do pré-sal pela Petrobras. Isso aí não vai ser de conhecimento público. Informações relativas ao plano de defesa da fronteira ou do espaço aéreo na Amazônia. Isso não é algo que vai ser de conhecimento público, apesar de ser documento público. Tudo bem? Então, aquelas informações que estão protegidas pela intimidade e a vida privada e que elas também são qualificadas como informações que envolvem a segurança do Estado e da sociedade, elas não terão a ampla publicidade. E é isso que está querendo fazer a legislação quando ela estabelece essa ressalva aqui, que já é inclusive constitucional. Vamos em frente. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Esse aqui é a expressão, é o jargão clássico dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tá? Aqui está mais para proporcionalidade, mas nada impede que também seja adotado para a razoabilidade. Sem querer adentrar em outras visões desses princípios, em especial a visão constitucional daquilo que é razoabilidade, que é proporcionalidade, no direito administrativo, normalmente se traduz a ideia de que a razoabilidade ela passa pela verificação da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, é necessário praticar esse ato? O fim que eu quero atingir necessita desse ato? Sim. Esse ato é o adequado para o meu fim? Sim. Ele é proporcional em sentido estrito? Aí nós teríamos a proporcionalidade. Exemplo, um servidor, ele cometeu um ilícito administrativo. Tá? A falta dele foi X. É razoável que ele seja punido? Sim. Essa punição vai atingir os fins que se espera, que é preservar a disciplina da administração pública, ou seja, ela é adequada? É um meio adequado? A punição que está sendo aplicada é proporcional em sentido estrito em relação à conduta? Tá, então a gente pega, por exemplo, o servidor que tirou uma xerox de um comprovante de residência para entregar no banco. É razoável punir? Vai ser uma discussão. Então vai passar. É necessário? É adequado? Qual foi o dano causado, etc. Chegando à conclusão que sim, qual é a punição cabível no caso concreto? Tá, então tudo isso vai orientar a atuação da administração pública de uma forma geral. Vou fazer uma corrida de rua em uma determinada cidade. Vou ter que interditar as ruas. É razoável? Aí a gente vai verificar. É necessário ou não? Tem um local onde o pessoal pode correr, que tem bastante espaço, né? Não precisa interditar a rua. É necessário, beleza. É adequado a interdição? Se mostra um caminho adequado para atingir aquele fim? Sim. É proporcional? Eu estou interditando o suficiente ou eu estou interditando de mais ou de menos? Então, é uma análise de casos concretos que vai dar uma visão de como se aplica esses dois princípios aqui. Agora, para a gente que vai fazer concursos, esse jargão aqui talvez seja o suficiente para a gente matar as questões que envolvem razoabilidade e proporcionalidade, porque normalmente daqui que se extrai a definição.
Beleza? Para a questão objetiva. Vamos em frente. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Se você já estudou ato administrativo, quando a gente falou de um aspecto que não se enquadra como elemento do ato administrativo, mas que pode ser exigido em determinados atos, na forma, por exemplo, do artigo 50 aqui da nossa 9784, que nós inclusive vamos falar sobre ele, isso traduz a ideia do princípio da motivação, que está inclusive expresso no caput do artigo 2º. Então, indicação de pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão é motivação. Demonstrar qual a situação concreta que se adequa a uma lei de direito que justificam a decisão. Tudo bem? Isso vai ser objeto de controle. Então, por exemplo, uma decisão para a aplicação de uma penalidade ao servidor. Ele fez isso e isso está na lei. Então, por isso, eu aplico a pena de advertência. Uma decisão para contratação e uma licitação pública, né? Aqui está a proposta dele, tá? Aqui ele está dizendo, a lei está dizendo que a proposta mais vantajosa é a que vai ser contratada pela administração. Então, eu declaro como um ato o vencedor da licitação, a empresa tal ou o profissional tal. Então, é a situação de fato e de direito que serve para justificar ou sustentar a produção do ato. Isso é motivação. Vamos avançar. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Isso é segurança, né? Eficiência, segurança jurídica também. Mas eficiência porque você não vai muito além, você não pode ir além daquilo que é suficiente para garantir os direitos. Você não vai exigir muitas burocracias para evitar que a pessoa se veja ali com o seu direito restringido por excesso de formalismo de burocracia. Então, formalidade é apenas essencial, sem grande burocracia. A gente vai ver que existem mecanismos na lei que vão buscar retirar esse excesso de burocracia. Próxima, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Na mesma linha, né? Na mesma linha. Eficiência, e aqui a gente pode agregar segurança também. Lembrando, né? Não sei se você já estudou os princípios comigo. Os princípios, eles não se excluem. A gente procura identificar aquele que mais está ali relacionado, mas eles devem ser respeitados em conjunto. Tá? Não é porque se aplica um que o outro deixa de ser aplicado. Isso aqui é muito frequente também. Isso aqui você pode marcar como importante. Garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Isso aqui é a tal da ampla defesa e o contraditório, que vem lá do artigo 5º, 55 da Constituição, traduzindo justamente essa ideia. O direito do exercício da ampla defesa, que é a possibilidade de se utilizar de todos os meios admitidos em direito para realizar a sua defesa, e a capacidade que se deve conferir ao envolvido no processo de se manifestar sobre tudo aquilo que é produzido, que é o contraditório, eles se mostram essenciais para a legitimidade de um processo, em especial naqueles que possam resultar sanções e naqueles que nós tenhamos um conflito de interesses, onde um vai ser satisfeito e outro não será. Então, para que tenha uma legitimidade nessa decisão, o processo ele deve ser conduzido em sua totalidade com respeito à ampla defesa e o contraditório sempre. Tudo bem? Então, isso aqui é uma boa definição para esses dois princípios. Proibição de cobrança de despesas processuais. Então, se a lei não prescreve nenhuma cobrança, o administrador não pode cobrar pelos seus serviços, ressalvadas as previstas em lei. Estando prevista em lei, a cobrança pode ser feita. Mas o que visa preservar esse critério aqui? Preserva a tal da ampla defesa. Por que ampla defesa? Está meio estranho isso. Pelo seguinte, se a administração começa a cobrar para que o administrado tenha acesso a
as decisões, para que ele tenha acesso ao seu direito, ao atingimento do seu interesse, você muitas vezes vai afastar o administrado do processo, porque ele não vai ter dinheiro para pagar e ele vai se ver ali restringido na possibilidade de acionar a máquina pública para a defesa de seus direitos e interesses. Então isso ataca a ampla defesa, porque ele quer exercer o direito, ele quer se defender, enfim, ele quer se manifestar, mas se vê impedido porque só vão deixar ele se manifestar se ele pagar. Se é um aspecto pecuniário de uma multa e etc., isso vai ser no final. Então, administrativamente não se pode exigir pagamento de despesas processuais, ressalvado se tiver uma lei que determine isso. Pagamento de emolumentos, algumas leis acabam estabelecendo. Beleza? Esse aqui é importante também. Esse aqui é importantíssimo. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Sem prejuízo da atuação dos interessados. O que significa isso aqui? A administração pública não só pode instaurar o processo de ofício, ou ex officio, ou espontaneamente, como uma vez instaurado, seja pela administração, seja pelo administrado interessado, incumbe à administração dar um impulso oficial. Como é assim impulso oficial? Ela vai levar o processo até o fim, buscando solucionar da melhor forma possível, atuando de ofício, espontaneamente, produzindo provas nos autos para que a decisão adotada por uma autoridade ela possa ser a mais justa possível à luz dos princípios e critérios que orientam a condução do processo administrativo. E isso é um diferencial em relação ao processo judicial. O que é o processo judicial? É aquele que corre perante o Estado juiz, perante o juízo, perante o juiz em sentido amplo. É orientado pelo processo civil e pelo processo penal, onde não há um comprometimento com a instauração de ofício, muito pelo contrário, a característica da jurisdição é a inércia. O juiz, para preservar a sua imparcialidade, ele se mantém inerte, e a sociedade que tem que levar os conflitos de interesse para que a partir de uma imparcialidade ele faça o julgamento, analisando os argumentos apresentados por todas as partes envolvidas naquele litígio. E de forma imparcial, preservado, porque não instaurou com a sua vontade, trouxeram a ele o processo, trouxeram a ele a ação, ele vai tomar a sua decisão aplicando a justiça ao caso concreto. Então, a jurisdição é inerte. Já a administração, por sua natureza, por ser a função administrativa do Estado, um Estado prestador, que tem objetivos a atingir perante a nossa sociedade, ela é orientada por um outro princípio, que é o princípio da oficialidade. Então, uma diferença entre processo judicial e processo administrativo. O administrativo, ele não só pode ser instaurado pela administração pública de ofício, ou seja, espontaneamente, como, uma vez instaurado, seja de ofício, seja mediante provocação, o impulso será oficial. Tá? Então, processo administrativo, oficialidade. Processo judicial, inércia. É uma distinção clássica que é abordada nas questões de concurso. Então, voltando para cá, impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados, é a oficialidade. Indo em frente, um outro aqui que aparece com muita frequência. De início nós temos uma visão, mas o que mais aparece em prova é aqui no final. Então, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Então, finalidade ou interesse público, mas aqui é mais finalidade. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Aqui é tradicionalmente segurança jurídica, cai com muita frequência. O que é isso? Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. É o seguinte, é porque as leis, elas demandam interpretações. E as interpretações, elas podem variar ao longo do tempo. Em um primeiro momento favoráveis e de repente elas se tornam desfavoráveis a certos interessados. Então vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa é servidor público federal. E ela foi removida, ou seja, ela foi deslocada no seu local de trabalho no interesse da administração. Trabalhava, por exemplo,
em Minas e agora foi trabalhar em Brasília. Teve um deslocamento a contragosto da sua vontade, foi de ofício. E ao chegar na nova localidade, ela que era estudante na localidade de origem, ela tem direito, segundo o Estatuto Federal, a uma vaga, a matrícula, independentemente de vaga, em um estabelecimento de ensino congênere. A discussão é, esse estabelecimento de ensino congênere, esse termo congênere tem a ver só com a área de formação ou também com a natureza da instituição? Ou seja, o cara que sai de uma universidade privada vai para uma privada. O cara que sai de uma universidade pública tem direito a uma vaga numa pública. Ou não, eu posso sair de uma universidade privada e obter uma vaga numa universidade pública. É uma discussão de interpretação. Digamos que na primeira interpretação adote-se que não há distinção em natureza. O cara pode sair de uma privada e exigir uma vaga na pública. E ele conseguiu isso. Depois de um tempo, a interpretação daquilo ali mudou. Não, olha, se ele sai da privada, ele tem direito só a vaga na privada. Se ele sai de uma pública, ele tem direito a uma vaga em uma pública. Ele só não vai ter direito a vaga na pública se não existir universidade privada na localidade. Aí mudou, né? Mudou a interpretação. A pergunta é, essa nova interpretação vai atingir aquele cara que obteve a vaga a partir da interpretação anterior? Não. É isso aqui que visa proteger, essa situação, na verdade, que visa proteger essa parte final aqui da nossa linha N. Então, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação por uma questão de segurança jurídica. Imagina-se, a lei é interpretada de uma maneira, vamos lá, vai concedendo os direitos, os benefícios. Não, mudou a interpretação, volta tudo, pega lá quem foi beneficiado. Isso gera uma insegurança muito grande. E outros princípios aí que estariam atrelados, né? A proteção da legítima confiança do administrado perante a administração, a boa-fé que deve a administração ter para com o tratamento com seus administrados, com seus servidores de uma forma geral. Enfim, seria esse o último dos critérios estabelecidos ali no artigo 2º. Os principais foram aqueles que eu realmente chamei mais atenção aqui de você. Beleza? Então, só reafirmando, isso aqui é importante, porque muitas vezes esses critérios são utilizados em questões de prova como definição de princípio. Na verdade, a gente dali entrou em processo mesmo, né? Mas já a gente vai chegar lá, que é só ainda uma parte introdutória que essa lei acaba exigindo. Vimos, então, os princípios e os critérios que orientam a condução do processo administrativo. Só para chamar a atenção, em relação ao contraditório e à ampla defesa, é possível que eles sejam disponibilizados só em um momento futuro, onde a administração vai ter que tomar medidas emergenciais, atingindo direitos de determinadas pessoas, mas não há como ser de outra maneira. Por exemplo, um prédio teve, uma explosão de gás, como às vezes de vez em quando acontece, chega lá as autoridades da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, e interditam tudo, atingindo direitos, atingindo liberdade das pessoas que ali residem. E sem dar ampla defesa contraditória, porque nem se sabe ainda as condições do prédio, se pode ruir, se pode habitar, se não pode habitar, mas na dúvida há que se adotar uma medida restritiva emergencial, independentemente de ampla defesa contraditória, que vai ser exercida depois. As pessoas depois podem contratar profissionais para verificação de laudo, e demonstrar, a construção está preservada, pode ser habitada, etc. Então as pessoas vão se defender, mas em um momento futuro. Quem pode ficar até contrariado, mas isso não vai cair não, olha só, tá tudo, eu quero para minha casa. Só depois. Então, em caso de risco iminente, a administração poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem prévia manifestação do interessado. Aí eu coloquei isso aqui para chamar a sua atenção. Medidas acautelatórias diante de risco iminente vão estender o exercício da ampla defesa do contraditório para um momento futuro. É claro que será exercido, mas em um momento futuro, preservando a situação de risco iminente. Então é chamado de contraditório e ampla defesa postergado ou diferido, onde no processo administrativo nós encontramos essa previsão do artigo 45. Tudo bem? Vamos em frente agora, analisar alguns aspectos ainda introdutórios. Então vimos os princípios, vimos critérios, fiz essa chamada de atenção, já vimos algumas definições, o âmbito de aplicação e agora vamos para o próximo tema. Tema rápido, né? Vamos falar sobre direitos
e deveres dos administradores. Vai se acostumando com essa palavrinha. Eu já tive aluno que errou a questão porque não conseguiu raciocinar e interpretar o termo administrador. Administrados somos nós. Já falei, mas repito. Então, direitos dos administrados no processo administrativo. Tem um artigo que fala somente sobre isso, que é o artigo 3º, e já nos deparamos com questões que simplesmente copiam o artigo 3º, mudam alguma coisa ou não, para lhe questionar acerca desse tema. Então, olha só, o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Tá? Cabe uma leitura, tá? Acho que não é o caso de a gente ficar lendo tudo aqui, né? Ler um ou dois aqui, ó. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. É bem, né? Tranquilo. O que mais chama a atenção é esse que eu grifei aqui. Fazer-se assistir facultativamente, ou seja, não é obrigatório, por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Eu, particularmente, desconheço uma lei administrativa que imponha que o administrado se manifeste através de um profissional habilitado, no caso aqui, um advogado. Se ele quiser, ele pode, mas desconheço uma lei que o obrigue a fazer. Inclusive, há uma súmula vinculante lá do Supremo Tribunal Federal, que você pode colocar aí com uma indicação, que no âmbito do processo administrativo disciplinar, dispensa a obrigatoriedade de advogado para que o processo administrativo disciplinar seja um processo lícito. Tá? Então, resumindo, a ausência de defesa por advogado em processo administrativo disciplinar não viola a Constituição. Esse é o texto da súmula vinculante 5. Tá? Então, no processo administrativo como um todo, se o administrado ele quiser se defender por advogado, ele pode. Se ele não quiser, ele não se vê obrigado. Ele pode fazer a defesa em causa própria, mesmo não sendo um profissional da área do direito. E tem lá no artigo 46 uma outra previsão de direitos ligados à ampla defesa e o contraditório. Então, os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos pelo sigilo, a gente chegou a comentar, ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Então, nada demais. Mas o cara tem que, demonstrar o interesse. Se por um lado nós temos direitos dos administrados, também existem deveres, mas são bem resumidos. 4 deveres. Então são deveres do administrador perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, humanidade e boa-fé, não agir de modo temerário. Agir de modo temerário é arguir ou cogitar alguma coisa que não tem como provar. Está atuando ali mais ou menos de má fé, ou se utilizando de provas que não têm a menor pertinência, só para confundir o processo, prejudicar o processo. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Nada demais, tá? Só simples leitura. Bom, aí começa o início, a deflagração do processo. Aí a gente começa efetivamente com o processo. O que eu vou fazer? Eu vou montar aqui um esqueminha que, enfim, por uma questão de modelo aqui, a gente não vai poder mandar ele no quadro como um todo. Então eu vou pedir que você faça isso, essa anotação, e a gente vai caminhando aí conforme a aula, preenchendo esse esqueminha aqui que eu vou colocar para você. Olha só. Aqui nós vamos ter a tal nesse momento aqui, nós vamos ter a deflagração. Aqui nós vamos ter, vou botar aqui em vermelho. Aqui nós vamos ter a deflagração. O que é a deflagração? Deflagração é a instauração do processo, tá? Aqui nós vamos ter aqui o trâmite
o trâmite ordinário. E aqui no final nós vamos ter uma decisão. Isso aqui normalmente é a fase de instrução, tá? É quando nós vamos trazer aos autos todos os elementos que vão auxiliar a autoridade a tomar essa decisão. Essa decisão, ela pode ser suficiente, ser inquestionada e o processo acaba ali. Agora, se essa decisão vier a desagradar algum interessado, é possível que seja dada continuidade ao processo através da fase que se chama recursal. Então, o interessado apresenta um recurso, que pode ser apresentado, né, até um limite de 3 instâncias, que nós vamos ver, e aqui nós vamos ter a decisão final, se for o caso da apresentação de recurso. E aqui dentro nós vamos ter prazos que devem ser observados. O que eu normalmente faço? Eu vou pedir que você monte isso aqui e a gente vai colocando os prazos aqui embaixo. Os prazos que devem ser observados, né, no trâmite ordinário, né, na fase inicial do processo, e os prazos que devem ser observados na fase recursal. Tudo bem? Faz isso aqui um pouquinho grande para a gente poder jogar, né? Principalmente a fase recursal aqui que está pequenininha, para a gente analisar esses prazos, que volta e meia nós temos perguntas que envolvem prazos. Não vai iniciar agora não, tá? Os prazos eles vão surgir daqui a pouco, mas a gente vai ver que depois nós temos um volume considerável de prazos, e aí eu vou sempre relembrar com você isso, e eu espero que você monte esse esqueminha aqui, tá? Então aqui o processo ele é deflagrado, ele é instaurado. Nós vamos ter a chamada instrução processual, que é um trâmite ordinário, a gente pode até botar isso aqui, né? Instrução processual, que pode ocorrer também na fase recursal, não tem problema nenhum. Mas a instrução processual é a inserção no processo de provas que vão, ou de elementos que vão levar a que uma autoridade possa tomar a sua decisão devidamente embasada por aquilo que foi produzido no processo. Tá? Então a administração ela é alguém preocupada com isso, em razão do impulso oficial. Então não só partes interessadas, como a própria administração, ela deve estar preocupada com a boa composição probatória do processo para que a autoridade ela possa tomar decisões. Então, composição probatória seria o quê? Os documentos, as oitivas de testemunha, a busca de perícias, filmagens, escutas, enfim, qualquer tipo de prova que seja adequado à tomada da melhor decisão nesse momento aqui. Essa decisão ela pode ser objeto de recurso. Se for objeto de recurso, nós teremos uma fase recursal até uma decisão final. Tudo bem? Bom, deixe isso aí anotado, eu vou ter que apagar para a gente poder seguir, mas toda vez que um prazo ele vier a aparecer, eu peço que você faça uma anotação aí na parte de baixo, para você ficar com um esqueminha completo sobre prazos. Sempre tem uma questãozinha sobre prazo.